Olá, eu sou a Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Li no Livro especial de quinta-feira, uma vez no mês, a gente faz aqui um conto, né? Uma resenha de um conto. E o conto que eu trouxe hoje é um conto que eu li há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, eu era uma adolescente e amei o conto, achei fantástico. Virei fã do autor por causa desse conto. E aí eu reli ele agora aos 38 anos. E como vocês já sabem, baseados lá na nossa experiência de outubro, que eu reli alguns dos meus contos favoritos da infância, e nem sempre, né, revisitá-los foi uma boa ideia, aconteceu mesmo com esse aqui, tá? O conto, no caso, é Neve, Vidro e Maçãs, do Neil Gaiman. Ele foi um conto escrito em 1994 para uma coletânea beneficente de contos, né? Lançaram um livro beneficente. E em 1998 ele foi reeditado para o livro Smoke and Mirrors, que aí é só uma coletânea de contos do Neil Gaiman mesmo. E recentemente, acho que em 2019, ele foi transformado em história em quadrinho. E aí você até pode encontrar esse livro em formato de história em quadrinhos na Amazon atualmente, tá bom? Vamos lá. Sobre o que se trata Neve, Vidro e Maçãs? Uma releitura do conto da Branca de Neve pelo ponto de vista da madrasta, onde a Branca de Neve não é uma mocinha inocente, mas sim uma vampirinha de 6 anos de idade que termina o conto por volta dos 14, 15 anos, né? E, na verdade, uma vampirinha bem sanguinolenta, bem, assim, Cláudia de Entrevista com o Vampiro é um docinho de coco perto de Branca de Neve aqui nesse conto. E aí, o que acontece é que esse conto, ele dividiu um pouquinho as minhas opiniões, porque, primeiro de tudo, eu entendi porque eu gostei tanto desse conto quando eu era menina. Ele é escrito lindamente. As pessoas que conhecem o Li no Livro há mais tempo sabem que eu implico um pouquinho com a prosa do Neil Gaiman. Eu acho que eu já expliquei aqui no Mitologia Nórdica o porquê eu não acho que o Neil Gaiman tem uma prosa literária tão fantástica quanto as pessoas insistem tanto que ele tem. Ele sim é um grande roteirista de quadrinhos, um grande, grande roteirista de cinema e TV, mas quando vai para a prosa mesmo, eu acho que ele peca. E ele peca pela falta. Aqui não. Aqui ele tá assim no ápice. Ele tá na elegância da escrita. É incrível. O conto inteiro é contado pelo ponto de vista da rainha. E ela vai contando em fluxo de pensamento. Mas assim, orgânico o negócio. É uma coisa absurda. É lindo. As figuras são criadas assim lindamente. O meu problema é com a temática, algumas, na verdade, das temáticas que a gente vai ter nesse conto, que eu acho que são temáticas muito pesadinhas, então por causa disso eu vou guardá-las para a segunda parte do episódio. Mas se você tá muito curioso, eu vou listá-las aqui pelo menos, tá bom? Então, as temáticas são vampirismo, bruxaria, incesto, pedofilia, abuso sexual, necrofilia. Então, assim, desculpa. O problema, vou ser muito sincero, o meu problema não é a temática em si, é como ela é abordada. Existe uma abordagem aqui que eu acho muito problemática, tá bom? Mas aí a gente realmente precisa destrinchar o conto, que é um conto curtíssimo, deve ter umas 5, 6 páginas, pra gente realmente entender o porquê eu acho que essas temáticas não foram bem exploradas por ele. A primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês é que quando eu tenho esse tipo de divisão numa obra, eu geralmente vou pesquisar outras opiniões sobre essa obra, porque eu gosto de ter novas formas de ver a coisa, novos pontos de vista. E aí, na pesquisa sobre essa obra em específico, eu encontrei um resumo estendido de Branca de Neve Deve Morrer, análise da figura da Rainha Má na história da Branca de Neve e os 7 Anões em 3 versões. É um texto que foi escrito
no 28º Encontro Anual da Iniciação Científica e 8º Encontro Anual de Iniciação Científica Júnior da Universidade Estadual de Maringá. E ele foi produzido pela Inayá Silva Gonçalves. Eu vou deixar o link para esse texto aqui na descrição do episódio. E por que eu resolvi trazer esse texto aqui? Porque eu estava tão, assim, focada nas temáticas mais pesadas que eu eu não percebi algumas coisas bem interessantes que a Inayá traz aqui no texto dela. A primeira coisa que ela fala é que ela vai comparar três versões diferentes de Branca de Neve para ela poder, então, traçar como seria o papel da Rainha Má dentro dessa história. A primeira é a versão de 1812 dos Irmãos Grimm, que é a versão mais aceita, né? A versão meio que oficial. A segunda versão é a versão dos Estúdios Disney, de 1937. E a última versão seria o Neve, Vidro e Maçãs, do Neil Gaiman. E ela vai fazer uma coisa muito legal, que ela vai se basear num livro chamado Mad Woman in the Attic, que é um livro que vai falar sobre os arquétipos da mulher dentro da literatura produzida numa sociedade patriarcal como a nossa. Esse livro, Mad Woman in the Attic, que é literalmente a mulher louca no sótão, ele vai... são duas autoras, que é Gilbert e Guber. Depois eu pego o nome delas, mas é isso. Gilbert e Guber, Mad Woman in the Attic. E elas vão pegar um livro que eu amo, que é Jane Eyre, e elas vão, na verdade, desenhar dois arquétipos para as mulheres em livros dentro da sociedade patriarcal, livros de romance, né? O primeiro arquétipo seria o anjo na casa e o segundo arquétipo seria a mulher louca no sótão. Porque se a gente for lembrar de Jane Eyre, a gente lembra que a Jane Eyre, essa figura trágica, super obscura, sofreu muito na vida, mas ainda mantém uma dignidade, uma serenidade, uma resiliência única. E ela é exatamente a contraposição da outra mulher que está nesta casa, que é a casa do Sr. Rochester, que é a esposa do Sr. Rochester, que a gente não conhece ela até acontecer lá o possível casamento da Jane com o Mr. Rochester, e a gente descobre que ele já era casado. E ele fala assim, não, mas não é que eu tô sendo adúltero, é porque a minha esposa me enganou, ela é uma louca, que aí eu tranco ela no sótão e ela tentou me matar, e papapá. E aí você tem, então, esses dois arquétipos. Ou a mulher, ela é muito boa, resiliente, calma, um anjo de candura, perfeito, papapá. Ou ela é uma louca, uma assassina, uma enganadora, uma traidora e a rainha má. Então você só tem esses dois arquétipos. Isso elas vão mostrar que se desenham não apenas, obviamente, de Jane Eyre, mas em contos e contos e contos. E você tem, que é o famoso maniqueísmo. O maniqueísmo, ele vai aqui estar representado por esses dois arquétipos que são contraposições. Então você vai ter a Bela Adormecida e a Malévola. Você vai ter a Ariel e a Úrsula. Você vai ter a Rainha Má e a Branca de Neve. Aí ela traz, a Inayá, o conto do Neil Gaiman como sendo, na verdade, a desconstrução desses arquétipos, onde você tem tudo pelo ponto de vista da rainha, e não só apenas tudo pelo ponto de vista da rainha, como a transformação da Branca de Neve de anjo em monstro, que seria, então, a mulher louca lá do sótão. Eu achei isso muito interessante, eu não conhecia esses dois arquétipos, eu fiquei, assim, encantada. Jane Eyre é um dos meus livros favoritos, e é um dos meus livros favoritos porque quanto mais vezes eu leio Jane Eyre, mais eu percebo que ele é um livro muito perturbador. E eu vou conhecendo, quanto mais eu estou madura, camadas e camadas de perturbação nesse livro. E eu achei brilhante essa teoria e essa construção baseada nesse livro. Enfim, Nayá, não sei se você vai ouvir esse podcast, mas um beijo, amei o seu texto. E aí, quando eu li isso, eu pensei assim, ok, então nós temos aqui coisas positivas e coisas negativas. Ainda acho que a abordagem de algumas temáticas que o Gaiman faz
nesse conto são extremamente sexistas, o que na verdade seria irônico, né? Porque ele vai desconstruir dois arquétipos patriarcais, porém ele tem abordagens sexistas sobre a temática. Mas ninguém é perfeito. Mas enfim. Então isso me incomodou, porém ao mesmo tempo a Inayá me fez ver outras trufas, como diria o pessoal do Piuí, outras trufas dentro deste texto. Basicamente nós temos então a rainha, que aqui ela começa como uma plebeia que tem o poder de, em qualquer superfície espelhada, sendo esta superfície água, vinho, rio, enfim, qualquer superfície que ela consiga ver seu próprio reflexo, ela tem o poder de ver o futuro. E ela vê várias e várias vezes este mesmo homem, que é um homem fantástico, lindo, ruivo, pele bronzeada, olhos azuis, tal. E que ela está esperando por esse homem, porque ela sabe que a vida dela vai ter uma conexão com ele. Esse homem é ninguém mais, ninguém menos que o rei. Ela revela que quando ela percebe que ele tá vindo e ela reconhece ele como o cara das visões dela, ela usa um glamour nela, então ela já tem ali não só um poder inerente a si, né, como ela sim faz feitiços, então ela tem um quê de bruxa aí, e ela acaba então se entregando a esse homem. E é uma coisa muito louca, porque tendo em vista que é um lance medieval, né? É uma história que se passa no período medieval. Essa mulher, ela vai entender que a relação sexual que ela tem com esse homem não é uma relação para que ela tenha prazer, e sim para que ele tenha prazer. Tanto que ela fala assim, ai, minha grande honra é dar prazer a esse homem, porém, e quem sabe às vezes ter um pouco de prazer para mim. Eu já acho isso menos um aí, tá ligado? Eu já acho isso bem zoado. Bem zoado. Mas enfim, né? A gente tenta passar um paninho para não tomar hate dos fãs do gamer. Mas enfim, é difícil. Enfim, aí ela vai então casar com esse cara, com esse rei, que perdeu a esposa e tem uma filhinha de 5, 6 anos, que seria a Branca de Neve. É uma menina muito branca, com a boquinha muito vermelha, cabelos muito pretos e tal. Um belo dia, a rainha está no seu quarto, porque vamos lembrar que reis e rainhas não dividiam o mesmo quarto. Eles, na verdade, se encontravam para copular, para gerar herdeiros ao trono. E aí, ela tá lá, a menininha aparece, ela fala, ai, você tá com fome? Por que você tá acordada essa hora? Aí a menina falou assim, eu tô com fominha, tá? Conheço muito bem Branca de Neve, a gente, né, tem esse mesmo problema, fomes noturnas. Tô com um pouquinho de fome e tal. Ela pega umas maçãzinhas que ela tem lá, secas e tal, dá pra menina. E a menina, ao invés de pegar a maçã e morder a maçã, pega o dedo dela e morde. E aqui a gente tem uma coisa muito bacana sobre a mitologia do vampiro que o Neil Gaiman vai criar. Esse vampiro que ele vai criar, ele não tem só o poder que a gente vê dos vampiros normais. Ele tem um poder de cicatrização muito alto, inclusive a cicatrização da mordida. Ela morde o dedo da rainha, ela suga o seu sangue, ela meio que hipnotiza a rainha nesse momento para que ela não tenha nenhuma ação. E quando ela termina de sugar o sangue que ela quer, a rainha diz que ela olha o dedo e automaticamente fecha a mordida e fica uma cicatrizinha branca, assim, muito leve, como se fosse um problema antigo, um ferimento muito antigo. E daí eu vou ter que parar, eu vou ter que chamar o nosso comercial, porque o negócio só vai para baixo. Então, assim, antes que você continue, eu preciso que você entenda que nós teremos gatilhos nas próximas partes, tá bom? Gatilhos de abuso sexual, pedofilia, incesto, necrofilia. Então, assim, não dá pra você, para, tá bom? Não quero ser a responsável por nenhuma crise, nenhum surto, nenhum
problema maior. Então, por favor, pare. E não leia, tá? Não leia. Porque esse conto tem muito disso. Compartilha com seus amigos se você gostou do nosso podcast. Nós temos outros episódios mais leves. Vai ouvir uma coisa assim. Se você quiser, esteja avisado. E aí é só aguardar o nosso comercial. Oi, já o episódio continua. Mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. E estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada! Pois muito que bem. Rainha, então, vai lá para os aposentos do seu rei, porque ela vai fazer o que ela quer fazer, que é transar com ele. Quando ela chega lá, ela percebe aos poucos que ele não é mais o mesmo homem. Existe aqui, neste momento, uma tentativa dela fazer sexo oral nele. Quando ela vai fazer sexo oral nele, ele tem um surto. E aí ela percebe que pelo corpo dele existe marquinhas de mordida. Inclusive no pênis e nos testículos dele. Nós temos aqui, então, uma insinuação de incesto com uma criança de 6 anos de idade. Então, assim, me explica pra quê? Me explica para quê? Qual é o objetivo do Neil Gaiman aqui? É chocar? Neil Gaiman leu It e resolveu escrever esse conto? Qual o sentido? Apenas o fato que você tem uma vampirinha de 6 anos que está matando lentamente seu próprio pai porque está se alimentando dele já é uma coisa perturbadora. Já é uma coisa complexa. Já é uma coisa medonha. Por que tu vai piorar isso aí, maluco? Ai, foi escrito em 94, as pessoas mudam. Eu super acredito. Eu acredito que isso foi escrito em 94 e que talvez Neil Gaiman tenha um conhecimento hoje em dia de questões muito delicadas e não escreveria isso. Isso vulgariza essa prosa, que é escrita belíssimamente. Eu falei isso aqui. É muito bonita. Mas isso vulgariza a prosa. Isso é explícito. Isso ai, gente, não sei nem... Eu não sei como falar de um jeito que vocês não acham que eu sou uma senhora viúva de um general de 84 anos. Mas é impossível pra mim ler isso e não pensar assim, caraca, passamos de um limite aqui. E o negócio só piora. O pai morre, o rei morre. A rainha sabe qual é o perigo da Branca de Neve. Ela fala que as pessoas ao redor têm medo da Branca de Neve. Então ela simplesmente manda a Branca de Neve morrer. Manda ser morta. Ela vai... um grupo de homens pega a Branca de Neve e leva pra floresta e corta seu coração e traz o coração da Branca de Neve pra rainha. E ela até diz assim, dizem que eu fui enganada, que era o coração de um cervo. Não era, porque o seu coração continua batendo. Então, ela é uma criatura... Isso é muito legal, tá, gente? Isso eu gosto, porque mostra que realmente ela é uma criatura que não é humana. Mostra que é uma coisa, assim, demoníaca, que a morte não para a morte normal, né? Não pararia essa criatura. Isso é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, isso já me traz alguns questionamentos. Como, por exemplo, não nasceu de uma mãe humana? Nasceu de onde, então? Que mitologia é essa que uma mulher e um homem humanos dão à luz a uma criança dessa? Já começo a ficar com o pé atrás. Aí... E ela vai vivendo, a rainha vai vivendo, ela diz, né? Porque vamos lembrar disso aqui. Contado em primeira pessoa, o narrador não é confiável.
Ela fala que ela era uma rainha amada, que as pessoas gostam dela, que as pessoas estão mais tranquilas. E ela bate muito nessa tecla, né? Aliás, isso é uma coisa que a Naya fala no texto dela. Como deixa de ser o anjo e o monstro, né? Os arquétipos da mulher. E se torna, então, a governante contra a ameaça ao seu povo. E realmente é o que acontece. É dito que a cada primavera tem uma feira no reino. E essa feira, ela é composta por pessoas que moram na floresta, os povos da floresta, que são corcundas, pessoas com deficiência física e pessoas com nanismo e tal, o que muito levemente sugere um inbreeding, né, que são pessoas que têm relacionamento com seus parentes de primeiro grau, perpetuando, então, algumas deficiências físicas, mas enfim, isso não fica claro. Isso ele trata de uma maneira sutil. Isso é mais legal. E é dito que essa feira tá meio que ficando decadente porque cada vez vem menos pessoas da floresta. Os povos da floresta estão sendo mortos. E aí é quando a gente... quando ela percebe, na verdade, que se o coração ainda tá batendo e o corpo foi jogado na floresta e as pessoas que moram na floresta estão desaparecendo, muito provavelmente essa criatura, que é a Branca de Neve, está ali caçando. Agora, ela já está sendo descrita como uma menina de 12 para 13 anos, não uma criança. E aí ela vai procurar a Branca de Neve num espelho que ela tem. E aqui, cara, a gente tem uma segunda cena horrenda, que é a Branca de Neve com 12 para 13 anos. Ai, meu Deus, eu não sei como eu explico isso. Eu realmente não sei como eu explico isso. Ela vai atacar um viajante, mas para atacar esse viajante, ela seduz ele. Então é um misto de ato sexual com ataque animalesco. É uma coisa horrenda. Horrenda. Mais uma vez, a rainha, ou caso, o autor, enfatiza que esta personagem tem 13 anos de idade. Menor de idade. O negócio, assim... Ai, gente, eu não sei o que o Neil Gaiman tava na cabeça. O Stephen King ainda tinha a desculpa de que ele estava tão bêbado que ele não se lembra de como escrever o final de It. Aqui a gente não tem essa desculpa. Não tem. Eu, pelo menos, não conheço a vida pessoal do Gaiman a ponto de saber que ele deu essa desculpa. E, aliás, gostaria muito de saber o que ele acha desse conto hoje em dia. Uma coisa horrível. Aí é quando a rainha, então, decide que ela precisa matar a Branca de Neve. Ela, então, sobe numa torre e ela performa um ritual, mais uma vez, pelada, porque tem que ser pelada. Performa um ritual onde ela cria 3 maçãs envenenadas com sangue que cheiram a sangue para atrair a Branca de Neve. Ela vai então pra floresta procurar a Branca de Neve, encontra ela morando com 7 anões, 7 pessoas com nanismo. Esses anões saem, então ela vai abordar a Branca de Neve então, nesse momento. E a Branca de Neve já vem totalmente pelada. Uma criança de 13 anos já totalmente pelada, com claros sinais de abuso sexual. Tá? Claros sinais de que passa por estupro. Mano, muito difícil fazer esse episódio hoje. Aí ela dá as maçãs, faz a mesma coisa que a gente vê no desenho da Disney. Dá a maçã, Branca de Neve come e enfim. Aí ela vai embora, e ela percebe que quando ela chega no castelo, o coração da Branca de Neve finalmente está parado. Aí ela fica super feliz e tal, e vai viver a vida dela, tendo certeza de que seu governo seu reino está protegido. Ela bate muito nessa tecla durante o conto. Chega então a figura do príncipe. Ela fala uma coisa que a gente vai ter que guardar pra gente pegar de novo essa coisa mais no futuro. Ela fala assim: ele chega com um séquito não pequeno o suficiente para ser ignorado, mas não grande o suficiente para ser visto como uma ameaça. Desculpa, por verdade tá chegando. Enfim, aí ela fala isso e ela vê nesse príncipe uma forma de unir os reinos, porque parece que ele é do reino vizinho e tal. Um casamento dinástico. O bom e velho.
E aí, nisso, ela resolve seduzir o príncipe, eles vão pra cama, só que quando ela chega na cama lá pra transar com o príncipe, ele pede pra ela ficar parada e não falar nada, como se ela fosse um cadáver. Necrofilia. O príncipe é um necrófilo. Ela não consegue, ele brocha, grita com ela sai fora e ele vai embora. No meio do caminho, ela vai acompanhar ele pelo espelho. Ela percebe, então, o que a gente já sabe. Que ele encontra a Branca de Neve, que está sendo mantida pelos anões num altar, num caixão de vidro. E aí ele meio que compra essa menina. E durante um ato sexual de necrofilia, / pedofilia, / sei lá, estupro, não sei mais nem quais são os crimes que dá pra imputar nisso, cara, de boa, tá muito absurdo. Ele, durante esse ato que ele faz com o corpo da Branca de Neve, o pedaço da maçã sai e ela volta à vida. E aí eles voltam pro reino e prendem ela. Aí tu me fala, essa mulher não tinha um exército? Essa mulher não tinha um exército pra proteger o reino dela? Como é que ela é pega desprevenida assim? Porque supostamente o séquito dele não é grande o suficiente pra tomar o castelo. E 2, ela não fala várias vezes que a galera odiava a Branca de Neve, tinha medo da Branca de Neve? Então por que as pessoas não se unem contra a Branca de Neve e o príncipe? Não faz sentido. Além de ter umas temáticas muito absurdas, eu vou ser muito sincera, o enredo em si tem muito furo. Tem muito furo. E sem falar que eu acho que o problema em si não é realmente as temáticas serem tão pesadas. Porque a gente tem livros e livros e livros que tem temáticas nesse nível. O problema é a forma fetichista. E não venha me falar que não é. É uma forma fetichista. É assim, a vontade de escrever o corpo pelado de uma menina de 13 anos e insinuar que ela deu pra sei lá quem, que ela foi estuprada por sei lá quem, a ponto de escrever como é que tá a genitália dela. Tá ligado? É nesse nível. Tu vai me falar que isso não é fetichista pra cacete? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, eu fico pé porque eu me sinto... Primeiro assim, eu fico pé da vida porque a prosa é muito boa. É muito rara a prosa dele ser boa, tá? É muito rara. E a prosa dele aqui tá linda. E aí você joga fora com uma abordagem fetichista de assuntos que são absurdos. Tudo é muito explícito. E ainda eu fico pé da vida que eu fico me sentindo uma mulher que nasceu em 1814, tá ligado? E, gente, assim, eu não sou pudica. Mas, é sério, eu fiquei extremamente incomodada. E eu fico chocada que as pessoas não falam sobre isso. Eu peguei várias artigos e comentários e resenhas. Ninguém fala sobre isso. E ao contrário, a pessoa vem falando assim, não, porque é uma pegada super gótica. Não é uma pegada gótica, cara. Gótico é Jane Eyre. Gótico é Jane Eyre. Você tem romances góticos e contos góticos que não lidam com esse tipo de exposição. Enfim, acontece que a gente sabe o que vai acontecer. Eles voltam, eles prendem a rainha e a rainha termina... A gente descobre de onde ela tá contando. Ela tá contando de dentro de um forno, que eles botaram ela dentro de um forno pra queimar em praça pública. E termina o conto. Olha, não dá. Não dá. Se você quer conhecer a desconstrução do mito da Branca de Neve e uma desconstrução que sim tem sua violência, contra a mulher, mas que não nada é explícito de uma maneira, escrito de uma maneira fetichista, de uma maneira que parece que dá prazer pro cara que tá escrevendo ver aquilo, você tem a versão do Andrei... Peraí, deixa eu pegar o sobrenome dele que é dificílimo. Andrei Sapkowski, eu acho que é assim que se fala, que é o cara que escreveu The Witcher. Ele tem no primeiro The Witcher, no primeiro livro, que é o Último Desejo, ele tem a desconstrução de vários contos. Um deles é o da Bela e a Fera, mas também tem o da Branca de Neve,
que vai virar uma grande líder de um mini exército ali, e você tem a figura de um padre que persegue ela, que meio que representa o patriarcado. Então você não tem o peso da vilania apenas sobre os ombros da Rainha Má. Então é bem, bem interessante. E ele faz de um jeito que não é fetichista, sabe? Ele tem, obviamente, violências e tal, mas não é nesse nível. Não parece que ele tá tendo prazer em escrever um negócio. E se você, sei lá, gosta de fantasiar com contos infantis, existe uma história em quadrinho, que é na verdade um comic book de 3 volumes do Alan Moore. Não sei qual é o relacionamento do Alan Moore com o Neil Gaiman, não sei. Eu sei que ele detesta o Grant Morrison, mas com o Neil Gaiman eu não sei. Mas o Alan Moore, com sua esposa, desenvolveu um livro, uma comic book chamada Lost Girls, que vai contar a história do despertar sexual de 3 ícones de contos infantis, que seria a Wendy, a Alice, do País das Maravilhas, a Wendy do Peter Pan, e a Dorothy, do Mágico de Oz. E o que é bacana é que cada uma tem sua idade, porque ele faz questão de colocar cada uma no momento em que seu conto é escrito, que sua história é escrita. E por mais que elas sejam, o despertar sexual dessas 3 personagens seja, obviamente, obras de homens do seu tempo, existe toda uma evolução desses personagens para a retomada e o controle da sua própria sexualidade. Então, na verdade, são livros que são bem perturbadores no ponto de vista sexual, eles são bem explícitos, eles são descritos como comic books eróticas, mas eles têm todo um subtexto sobre o despertar não físico, mas o despertar sexual filosófico de mulheres. Super interessante, eu adoro, eu tenho os 3 em casa, eu acho lindo. Quem desenhou foi a esposa do Alan Moore e ele que fez o texto. E, enfim, existem milhões de formas de você conhecer obras que desconstroem os contos de fadas. De Once Upon a Time a Alan Moore. Mas o importante é a gente entender como isso é feito. Se isso é feito de uma maneira fetichista, se isso é feito de uma maneira que só vai, na verdade, usar o feminismo como uma desculpa para perpetuar o abuso, ou se isso realmente é feito de uma maneira bacana, sabe? E o que é uma grande pena, vou falar de novo, porque ele tá no melhor da prosa dele aqui. O Neil Gaiman tá no melhor da prosa dele, mas sei lá, vou ter que tomar um banho depois desse episódio. É isso. Por favor, não compartilhe esse episódio com ninguém que é fã do Neil Gaiman, porque eu não tenho paciência pra gente que vai me dar hate. Tá bom? Eu bloqueio. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos. Se você não gostou desse episódio, tudo bem. Nós temos outros episódios pra você assistir, pra você ouvir também, no caso. Nós estamos nos principais agregadores. Temos toda segunda-feira episódios novos. E às quintas-feiras, uma vez no mês, nós temos episódios especiais de contos, tá bom? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.